Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver um trecho de um texto, uma notícia muito interessante no site VOA News Learning English, que é sobre uma mulher que foi operada e encontraram um verme, tipo uma minhoca, um worm, no cérebro dela. E eu vou fechar aqui a minha câmera para a gente poder ler o texto, né? E eu poder ler os comentários aqui do lado e depois eu volto. Então, aqui a gente tem, olha, os médicos removem live worm. Como eu disse para vocês estão vendo aqui, ó, dentro do vidrinho, é tipo uma minhoca mesmo, parasita, live, vivo, from do cérebro, a gente tem aqui Australian Woman's Brain. Então, o cérebro está lá na frente, e aí a gente tem o caso possessivo, cérebro da mulher australiana. Então, a gente traduz melhor como cérebro de uma mulher australiana. Então, vamos ver o trecho do texto. Então, nós temos aqui: The woman started medical treatment. Eu separei os verbos que estão no passado ou no particípio. Então, a mulher iniciou. Então, a gente tem started, iniciou. Earlier, eu marquei aqui para vocês, ó, que early é cedo, certo? Só que quando eu coloco ER aqui, no caso, para acrescentar ER, que é mais, eu tenho que tirar o Y, então ficou dessa forma aí, ó, earlier, mais cedo, ou seja, no início de 2022. E aqui a gente tem o verbo was, que é estava, é o passado do verbo to be. Era ou estava. Aqui a gente sabe que é estava por causa do experiencing, experimentando depressão e forgetfulness, que é esquecimento. E aqui nós temos mostrou, o verbo mostrar. Então, as imagens do cérebro mostraram mudanças e eu marquei a palavra over. Gente, over é uma palavra muito interessante para você que está querendo ler melhor em inglês ou até mesmo falar, entender inglês melhor, para você notar as diversas formas que ela é usada. Então, durante, que é o mais adequado aqui, mudanças durante um 3-month period, um período de 3 meses. Agora a gente tem também a tradução como mais de, sobre, para cobrir algo, por cima, até, no sentido de localização. Então vale a pena dar uma estudada aí nesta palavra over. E aqui nós temos a tradução, deixa eu subir aqui para a gente comparar. Como é que ficou? A mulher começou o tratamento médico no início, viram? Earlier, mais cedo, ou seja, no início de 2022. Então, after saying, depois de dizer, tá vendo aí que saying não é dizendo? Diferente do experiencing, que é experimentando, que a gente coloca aqui como sofrendo, que ficou melhor. Então, aqui a gente tem o verbo to be no passado, estava experimentando ou estava passando por uma depressão. E o sem está sozinho aqui, ele só tem ing, gente, por causa da preposição after. É uma regra no inglês, tem que ter ing, que a gente traduz como infinitivo. As imagens do cérebro mostraram alterações ou mudanças em um período de 3 meses, ou durante um período de 3 meses. Então, a gente pode também deixar aqui, olha, ela estava experimentando, ela estava passando por uma depressão. Viram? Então, a tradução em si, eu coloquei aqui para vocês verem como que ficou tudo organizadinho, mas vai depender muito das suas escolhas, né? Escolhas de palavras para você colocar para a gente ver como fica o texto. E lembre-se, quando você está lendo um estágio mais avançado, você não precisa ficar traduzindo, você já lê e já entende, né? Aqui é mesmo para a gente ver como ficou, porque você está estudando, está aprendendo a ler. Então, temos aqui essa segunda parte, olha, before the operation, before é antes da operação ou da cirurgia, eu marquei had come. Had é o passado do verbo have, tinha, e come, vindo, que muitas vezes a gente pode traduzir como chegado. Tinha chegado ao hospital de New South Wales com stomach sickness, são aí os sintomas dela. Sickness é doença, então doença do estômago fica estranho, né? Então um mal-estar estomacal, um mal-estar no estômago, pain, dor, e sweats, que tá lá marcado no texto, eu deixei que são suores, né? Tá no plural, então uma sudorese à noite. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou tradução. Só mesmo para a gente fazer uma conferência, olha, antes da operação, a paciente havia chegado, que é o certinho, né? Havia chegado. Mas a gente fala no dia a dia tinha chegado a um hospital. Às vezes a gente traduz também assim, no português, como a paciente chegou.
chegou no hospital, entenderam? Então, mas em inglês aqui a gente está com ele certinho, porque eu tenho, no caso aí, uma ordem de fatos, né? Que aconteceram antes da cirurgia ela tinha chegado. Aqui esse outro trecho, ele faz referência ao médico, né? Bandy said, disse que a paciente did not show. Quando a gente quiser fazer uma frase, né, alguma fala da gente no passado em inglês, a gente tem que ter atenção para ou colocar o verbo no passado, ou quando ele estiver na negativa, a gente não coloca o verbo no passado, mas usa o did, mais o not, que no caso poderia ser didn't também, mas aqui como é um texto de jornal, eles não abreviaram. Uma notícia, né? Did not show, não demonstrou nenhum problema da remoção do parasita e dessa minhoquinha. Então, a gente tem aí from no sentido de o problema, a origem dele, não foi, né? Não teve nenhum problema originado, porque from é sempre ideia de origem, a partir da remoção. Então vamos ver aqui como que ficou a tradução. Então aqui a gente tem todo o trecho, olha. Benji disse que a paciente não apresentou nenhum problema decorrente da remoção do verme. Sua saúde mental também está melhorando, mas alguns problemas continuam. E aqui a gente tem o site. Logo abaixo eu coloquei o endereço e agora mostrando para vocês, no site vocês vão encontrar o texto e aí o áudio. A brain doctor in Australia received a huge surprise during an operation on a patient's brain last year. Gosh, what is that? It's moving. Take it out of my hands. That is what Australian neurosurgeon Hari Priya Bandi said about finding a worm or parasite last year in a patient's brain. Sananayake was on duty at the hospital last year when the worm was found. I got a call saying, "We've just removed a live worm from this patient's brain," he said. The woman started medical treatment earlier in 2022 after saying she was experiencing depression and forgetfulness. Brain images showed changes over a 3-month period. Bondi's investigation was expected to show an infection or a cancerous tumor. Instead, she found the worm. Everyone in that operating theater was absolutely stunned, Sananayake said of the wriggling thing. Before the operation, the patient had come to a hospital in New South Wales with stomach sickness, pain, and sweats at night. Bondi said the patient did not show any problems from the worm removal. Her mental health is improving too, but some problems continue. Legal, não é? Então, tá aqui para vocês esse pequeno trecho e eu aconselho fortemente que você vá até o site e veja, né, leia toda a notícia, tente aí entender um pouquinho mais e escutar também se o seu interesse é saber um pouco da pronúncia do inglês e aprender a pronunciar as palavras, ok? Então, até a próxima. See you in the next video.